Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos trazer uma história que vai surpreender você, detalhes inéditos sobre Domingos Montanher, o talentoso ator que conquistou o coração do Brasil e que nos deixou há 8 anos, mas cuja vida ainda guarda segredos e lembranças pouco conhecidas. Pela primeira vez, sua esposa, Luciana Lima, decidiu falar abertamente, revelando aspectos íntimos e até polêmicos sobre Domingos. Desde suas manias e escolhas pessoais até momentos pouco vistos nos bastidores da televisão e do teatro. Essas confidências vão além da curiosidade. Elas nos mostram um homem intenso, cheio de paixão, desafios e decisões marcantes. Algumas envolvendo colegas de trabalho e situações que mexeram com a opinião pública. Nesta jornada vamos explorar cada detalhe, revelando não apenas o Domingos Montanher ator, mas também o homem por trás das câmeras. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar essa e outras histórias emocionantes. Domingos Montanher nasceu em 26 de fevereiro de 1962, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, em uma família de origem italiana. Desde a infância demonstrou humildade, responsabilidade e dedicação ao trabalho, qualidades que se fortaleceram enquanto ajudava no bar dos pais, aprendendo com a rotina exigente lições de disciplina, ética e resiliência, traços que mais tarde se refletiriam em sua carreira artística. Antes de se tornar ator, Domingos experimentou diferentes profissões, cada uma contribuindo para sua maturidade e visão de mundo. Trabalhou como office boy, absorvendo organização e disciplina, como arquivista, desenvolvendo paciência e atenção minuciosa aos detalhes. E também como professor de educação física, compreendendo a importância do corpo, do movimento e da expressão, habilidades essenciais para sua futura atuação no teatro. O circo entrou em sua vida como um divisor de águas. Atuou como palhaço e trapezista na escola de circo Picadeiro, aprendendo disciplina rigorosa, precisão, coragem e criatividade, aptidões que marcariam sua presença de palco e sua capacidade de emocionar públicos de todas as idades. Essa experiência consolidou nele uma percepção profunda sobre risco, improviso e conexão com o público, elementos que o acompanhariam em toda a sua trajetória, seja no teatro, na televisão ou em performances experimentais. Posteriormente, Domingos cofundou o grupo teatral La Mínima junto a Fernando Sampaio, explorando não apenas o humor físico e a comédia, mas também a interpretação dramática. Ali desenvolveu uma linguagem própria que mesclava circo, teatro de rua e inovação performática, conquistando crítica e público, e afirmando-se como um ator versátil, capaz de transitar com naturalidade entre o riso e a emoção, sempre entregando intensidade a cada personagem. Na televisão, destacou-se em novelas que exigiam sensibilidade e conexão genuína com a audiência. Em produções como Cordel Encantado, mostrou força emocional e presença marcante. Já em Sete Vidas, transmitiu nuances complexas de seus personagens. O papel de Santo dos Anjos em Velho Chico consolidou seu reconhecimento nacional, interpretando um personagem multifacetado e intenso, que demandava entrega emocional total. A combinação de talento, disciplina adquirida no circo, sensibilidade teatral e dedicação tornou Domingos Montanher um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, deixando uma marca duradoura no teatro, na televisão e na memória de todos que acompanharam sua arte. Sua vida pessoal também refletia sua dedicação e sensibilidade. Desde 2002, o casamento com Luciana Lima representava amor, parceria e apoio incondicional. Luciana, produtora cultural e administrativa do La Mínima, não era apenas sua esposa, mas confidente, conselheira e parceira artística, equilibrando sua intensidade com atenção prática ao cotidiano. Juntos construíram um lar de criatividade, amor e comprometimento, que se expandiu com os 3 filhos, Léo, Antônio e Dante, trazendo alegria e desafios que fortaleceram ainda mais os laços familiares. A família viveu períodos no Rio de Janeiro e na Grande São Paulo, conciliando proximidade ao trabalho de Domingos com segurança, tranquilidade e um ambiente saudável para os filhos, sem abrir mão da arte e da cultura, elementos centrais em suas vidas. Domingos valorizava profundamente Luciana, considerando-a seu porto seguro e reconhecendo nela a compreensão total de suas ambições, medos e paixões. Via no casamento uma parceria completa em que conquistas, desafios e decisões eram compartilhados tanto na vida pessoal quanto profissional.
Em entrevistas, sempre exaltava o apoio e incentivo de Luciana, destacando que seu sucesso artístico era fruto de colaboração mútua, respeito e amor. Pequenos gestos do dia a dia refletiam essa cumplicidade, mostrando como sonhos e projetos eram vividos de forma conjunta, reforçando uma relação única e inspiradora. Domingos Montanher e Luciana Lima construíram uma vida pautada pelo equilíbrio entre a intensidade de suas trajetórias artísticas e o cuidado com a família. Conseguiram criar um ambiente seguro e acolhedor, onde os filhos podiam crescer com liberdade e proteção, sem abrir mão da paixão que compartilhavam pelas artes, pelo teatro e pelo circo, sempre centrais na vida do casal. A união deles servia de inspiração para amigos e colegas de trabalho, demonstrando que era possível conciliar amor, parceria, compromisso profissional e dedicação familiar de maneira autêntica e carinhosa. Domingos encontrava em Luciana apoio constante, não apenas nos momentos de conquistas, mas também nos períodos de desafio e dificuldade. Por sua vez, ela dividia com ele a alegria de cada sucesso, fortalecendo uma convivência fundamentada em confiança, respeito e admiração. Essa sintonia proporcionava a Domingos segurança emocional, permitindo que se entregasse plenamente às suas criações artísticas, com a certeza de ter ao seu lado alguém que entendia e acompanhava cada passo de sua trajetória. O casal levava uma rotina intensa que combinava ensaios, viagens, compromissos profissionais e momentos em família, sempre com atenção ao equilíbrio entre esses diferentes aspectos da vida. No centro dessa rotina, o amor e a parceria eram pilares essenciais. Essa base permitia que a família se mantivesse unida, que os filhos se sentissem protegidos, e que Domingos pudesse se dedicar à arte com confiança, sabendo que Luciana estava ao seu lado. Com o passar dos anos, a relação se solidificou ainda mais, transformando-se em referência de companheirismo, afeto e comprometimento. Domingos via Luciana não só como esposa, mas como parceira de vida, mãe de seus filhos, colaboradora artística e amiga próxima, alguém indispensável para que pudesse enfrentar os desafios da vida e da carreira com serenidade. Mesmo diante de pressões, decisões difíceis ou momentos de estresse, a cumplicidade e o respeito mútuo funcionavam como âncoras, mantendo os laços afetivos sólidos e a vida familiar equilibrada. A vida do casal era marcada por um profundo amor, dedicação à arte e à família, e a criação de um ambiente seguro e inspirador para os filhos. Essa relação de apoio e admiração mútua permaneceu como um dos aspectos mais significativos da trajetória de Domingos, mostrando que sua realização pessoal estava profundamente ligada à presença e ao amor de Luciana. Em 15 de setembro de 2016, essa vida cuidadosamente construída foi abruptamente interrompida. Domingos Montanher faleceu tragicamente afogado no Rio São Francisco durante uma pausa nas gravações da novela Velho Chico. O momento, que deveria ser de lazer e interação com colegas, transformou-se em dor intensa e imensurável. Ele nadava acompanhado da atriz Camila Pitanga, aproveitando a correnteza do rio, quando a força da água o arrastou, lembrando da fragilidade e imprevisibilidade da vida. Poucas horas depois, seu corpo foi encontrado, encerrando de maneira súbita uma trajetória marcada por talento, dedicação e humanidade que tocou tantas pessoas. Luciana recebeu a notícia em casa, cuidando dos filhos, e descreveu o impacto como devastador, sentindo incredulidade e vazio, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A perda trouxe choque, sofrimento profundo e confusão emocional, e Luciana teve que lidar não apenas com sua própria dor, mas também com a responsabilidade de proteger os filhos. Léo, Antônio e Dante enfrentaram a ausência abrupta do pai, e Luciana assumiu o papel de oferecer segurança, conforto e compreensão, mesmo com o próprio mundo desmoronando. Cada tarefa cotidiana se tornou um desafio de resistência: organizar a rotina, garantir a alimentação, cuidar da casa e criar um espaço seguro para que as crianças expressassem suas emoções, sem transformar a ausência de Domingos em um fardo insuportável. A dor estava presente em cada lembrança, objeto e ambiente tocado por ele, e a família precisou ressignificar esses espaços, transformando memórias em lembranças carregadas de saudade. Esse processo exigiu esforço diário, força emocional e reconstrução da vida familiar, equilibrando a ausência de Domingos com a continuidade da rotina. Luciana precisou conciliar sua própria dor com a necessidade de ser pilar para os filhos, criando formas de ajudá-los a entender a gravidade da situação sem que se perdessem em medo ou desamparo.
Cada manhã, cada noite e cada momento cotidiano evocavam lembranças, lugares que ele frequentava, músicas que amava, objetos que tocava, conversas que agora soavam como ecos do passado. Convivendo diariamente com a ausência, Luciana demonstrava resiliência extraordinária, transformando pequenas ações em gestos de amor e preservação do legado de Domingos. Com o tempo, o choque inicial deu lugar a reflexões sobre a fragilidade da vida e a importância de valorizar o tempo com os entes queridos. Mesmo em meio à dor, Luciana ensinava aos filhos que era possível honrar a memória do pai, mantendo a vida em movimento e encontrando beleza e significado nas lembranças e ensinamentos que ele deixou. O luto se tornou não apenas um período de sofrimento, mas também uma oportunidade de aprendizagem, fortalecimento dos vínculos familiares e compreensão mais profunda do amor. A presença de Domingos continuava viva no cotidiano por meio de histórias, risadas, gestos e pequenas tradições que conectavam os filhos ao pai, criando uma continuidade afetiva que suavizava o peso da perda. O impacto da perda de Domingos Montanher não se limitou à família, mas se estendeu a amigos, colegas de trabalho e fãs que acompanhavam sua trajetória. Sua presença, marcada por intensidade, calor humano e inspiração, deixou um vazio profundo em diversas dimensões, evidenciando o quanto sua vida havia tocado pessoas de diferentes contextos. Para Luciana, seguir com a rotina diária exigia equilibrar tristeza e esperança, memória e continuidade, tentando reconstruir um cotidiano que jamais seria igual, enquanto mantinha viva a lembrança do marido. Esse caminho, embora difícil, tornou-se uma maneira de homenagear Domingos, ensinando aos filhos que o amor permanece mesmo após a morte, e que a presença de alguém pode ser sentida através de lembranças, exemplos, legado e histórias compartilhadas. Essa experiência se transformou em um espaço de reflexão sobre valores, vínculos afetivos e a forma como enfrentamos perdas inevitáveis, mantendo a memória e o amor vivos. Tornou-se um exercício constante de resiliência, coragem e amor incondicional, evidenciando a força do lar diante da adversidade e a capacidade de encontrar significado mesmo nos momentos mais sombrios. A tragédia não eliminou o que foi vivido, mas alterou a maneira como a vida continuou, mostrando que memória, cuidado e afeto podem ser pontes que mantêm vivos aqueles que partiram, guiando a família na reconstrução de seu universo emocional após a perda devastadora de Domingos. Após sua morte, Luciana entrou em um período de profunda dor, reflexão e necessidade de reconstrução. Nesse contexto, passou a falar publicamente sobre a vida do marido, revelando detalhes íntimos com uma sinceridade emocional capaz de surpreender e comover o público. Com uma coragem silenciosa, compartilhou aspectos da personalidade de Domingos que até então eram conhecidos apenas por quem convivia diariamente com ele, mostrando sua vulnerabilidade, humanidade e complexidade. Entre essas revelações, destacou que Domingos tinha o hábito de não consertar o que se quebrava, preferindo recomeçar, uma postura simples, mas carregada de filosofia de vida, refletindo sua forma de lidar com perdas, decepções e obstáculos, sempre acreditando na capacidade de reconstruir e transformar situações adversas em aprendizado e crescimento. Essa característica se manifestava tanto em sua vida pessoal quanto na carreira artística, revelando um homem que valorizava cada momento sem se prender ao passado. Luciana também trouxe à tona outros traços de Domingos que emocionaram e surpreenderam fãs e amigos, desde pequenos gestos de generosidade até sua dedicação intensa a projetos e pessoas, detalhes que muitas vezes passavam despercebidos diante do brilho de sua carreira pública. Tudo isso foi compartilhado com cuidado, equilibrando a exposição de intimidades com respeito à memória do marido, demonstrando que honestidade emocional pode coexistir com sensibilidade e empatia. Nem todos, porém, receberam bem essa abertura. Alguns amigos próximos se sentiram desconfortáveis com a exposição de memórias pessoais, objetos íntimos e histórias que antes pertenciam ao círculo familiar, gerando discussões discretas sobre os limites entre memória afetiva, legado artístico e privacidade. Apesar disso, Luciana manteve sua postura, explicando que contar a história completa de Domingos era uma forma de preservar seu legado de maneira verdadeira, garantindo aos filhos acesso a um registro honesto do pai e permitindo que o público conhecesse o homem por trás do artista, alguém cheio de nuances, afetos, contradições e paixões. Essa escolha refletia a compreensão de que amor e respeito podem ser expressos não apenas pelo silêncio,
mas também pela memória e pela construção de narrativas que fortalecem vínculos e perpetuam a presença de quem se foi. Ao mesmo tempo, suas declarações provocaram reflexões sobre como lidamos com a morte de figuras públicas, mostrando que é possível humanizar ícones sem diminuir suas conquistas. Com coragem e amor, Luciana transformou a dor pessoal em homenagem, revelando lados de Domingos que poucos conheciam, sua sensibilidade com amigos e colegas, intensidade no trabalho, senso de justiça, forma única de se relacionar com a família e a maneira de enfrentar desafios. Essas características mostravam um homem íntegro, autêntico e humano, distante da perfeição que o público às vezes espera de artistas. Por meio dessas revelações, a memória de Domingos se tornou mais completa e próxima da realidade, demonstrando que amor, luto e lembrança podem coexistir com a coragem de compartilhar e transformar a perda em legado. Mesmo diante do desconforto de alguns, Luciana permaneceu convicta de que a história de Domingos precisava ser contada fielmente, preservando sua essência, conquistas e particularidades, criando uma ponte entre passado e presente, memória e futuro, permitindo que cada gesto, palavra e decisão do ator fossem compreendidos, lembrados e celebrados. Luciana não apenas enfrentou o luto, mas conseguiu transformá-lo em um processo de construção de legado, afirmando a memória de Domingos Montanher e transmitindo valores essenciais para seus filhos, amigos e todos que admiravam o ator. Mesmo diante da ausência física, ele permaneceu presente através de histórias, lembranças e ensinamentos, e a forma honesta, corajosa e sensível com que Luciana compartilhou essas memórias foi fundamental para que a vida e a trajetória artística de Domingos fossem compreendidas em toda a sua complexidade, com profundidade, emoção e humanidade. Esse processo revelou que o luto pode se tornar um caminho de revelação. Após a morte de Domingos, Luciana encontrou na biografia Domingos Montanher o espetáculo não para um espaço de reconexão emocional e reconstrução pessoal, assumindo o papel central na produção do livro. Foi ela quem forneceu fotos, cartas, objetos pessoais, materiais de bastidores, além de recordações do circo, do teatro e da vida cotidiana do ator. Esses elementos não apenas narravam sua carreira, mas também revelavam aspectos íntimos de sua vida, criando uma narrativa sensível, detalhada e rica, muito além da imagem pública de Domingos. O envolvimento direto de Luciana na criação da biografia permitiu que ela atravessasse o luto de forma profunda, utilizando a reconstrução da trajetória do marido como um caminho de cura. Revisitar memórias, remexer arquivos, relembrar ensaios, apresentações, cenas e momentos familiares funcionou como uma terapia, conectando-a simbolicamente à presença de Domingos e permitindo descobrir facetas de sua personalidade que talvez não fossem percebidas no dia a dia, mas se tornavam mais evidentes ao serem revisitadas no contexto do material reunido. Essa experiência possibilitou a Luciana compreender melhor o homem que Domingos foi, suas paixões, conquistas, medos e a maneira como se relacionava com filhos, amigos, colegas e com ela própria. Ela conseguiu reconstruir sua memória afetiva de forma organizada e significativa, transformando a dor da perda em uma oportunidade de homenagear sua vida, registrar sua história com fidelidade e apresentar ao público um retrato humano verdadeiro e emocionante. Cada objeto, carta ou fotografia resgatava lembranças intensas, emocionando Luciana e reforçando a sensação de proximidade com o marido. Embora reviver essas lembranças trouxesse tristeza, saudade e melancolia, também gerava alegria, gratidão e sensação de continuidade. Como se a presença de Domingos pudesse ser sentida de maneira viva por meio de gestos, palavras e obras artísticas deixadas por ele. Organizar e reunir essas memórias funcionou como um processo de ressignificação do luto, mostrando que era possível manter viva a presença simbólica e emocional do marido. Esse cuidado permitiu que os filhos conhecessem melhor o pai, compreendessem suas escolhas, talentos, afetos e valores, percebendo sua trajetória para além da fama ou reconhecimento público, tornando-se um legado afetivo que fortalece vínculos familiares e contribui para a construção da memória pessoal. O lançamento da biografia foi um momento de forte emoção, reunindo Luciana, os filhos e colegas de teatro, com homenagens da Companhia L Mínima, que trouxe apresentações, depoimentos e lembranças celebrando a vida e obra de Domingos. O evento se tornou um ato de reconhecimento público e íntimo ao mesmo tempo, uma reunião entre memória afetiva e legado artístico, em que cada detalhe reforçava a importância de preservar a história de Domingos com cuidado, verdade e carinho.
Essa experiência coletiva, marcada por lágrimas, risos contidos e emoção, proporcionou a Luciana um profundo sentimento de conexão e fechamento. Ela entendeu que a biografia desempenhava um papel essencial: preservar a memória, homenagear a trajetória de Domingos Montanher e permitir que a família continuasse vivendo de maneira significativa, mesmo diante da ausência física. Isso possibilitou que os filhos se orgulhassem do pai, conhecessem sua vida em profundidade e compreendessem que sua lembrança ia muito além de fotos ou relatos superficiais, estando presente em histórias, objetos, experiências e no legado artístico deixado. Durante todo o processo, Luciana percebeu que, embora o luto seja contínuo e doloroso, envolver-se ativamente na preservação da história de Domingos oferecia cura, fortalecimento emocional e ressignificação das memórias. A saudade transformou-se em celebração da vida, e cada gesto de cuidado com a biografia tornou-se um ato de amor, preservação e continuidade. Recordar, organizar e compartilhar essas histórias provou ser uma forma poderosa de lidar com a perda, mantendo vivo o legado de Domingos e criando pontes afetivas que permitiram que a vida seguisse de maneira mais serena, conectada e significativa. A dor inicial se converteu em compreensão, acolhimento e homenagem constante. Luciana pôde sentir Domingos próximo, acompanhar seu próprio crescimento e o de seus filhos, transformando memórias em histórias que celebram não apenas a carreira do ator, mas também sua humanidade, humor, dedicação, sensibilidade e amor. Assim, a biografia deixou de ser apenas um registro factual, tornando-se um instrumento de cura, reflexão, preservação de memórias e fortalecimento da presença afetiva de Domingos na vida daqueles que ele amava. Essa experiência mostrou que, embora a perda seja profunda e dolorosa, é possível atravessá-la com coragem, amor e criatividade, mantendo viva e inspiradora a memória de Domingos Montanher em todos os aspectos da vida familiar e artística. Agora que você conheceu o que a esposa de Domingos Montanher revelou após 8 anos, queremos saber a sua opinião. O que mais te tocou nessa história? Comente aqui embaixo, compartilhe suas impressões e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Acompanhe nosso conteúdo para continuar descobrindo histórias emocionantes que marcaram o Brasil. Até o próximo vídeo!